13 de maio, abolição da escravatura. Data da assinatura da Lei Áurea, o 13 de maio é comemorado como o Dia da Abolição, sendo comum conferir à Princesa Isabel a responsabilidade quase total pelo evento. Entretanto, a abolição da escravatura ocorreu gradualmente, com suas discussões se desenrolando ao longo de todo o período imperial. É interessante perceber que a data sequer é comemorada pelo movimento negro, isto em decorrência dos termos em que se deu a libertação dos escravos. Liderado por interesses nacionais, mas sem ignorar pressões externas, o abolicionismo era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência em 1822, sendo alvo de várias iniciativas nas décadas seguintes. Você conhece os detalhes do processo da abolição da escravatura que repercute até hoje? Ainda enquanto domínio português, o território brasileiro sofria pressões pela abolição, especialmente por parte da Inglaterra. Se na primeira metade do século XIX as discussões concentravam-se na abolição do tráfico humano, somente a partir de 1850 cresceram as pressões no sentido de proibir a própria escravidão. Os interesses ingleses eram múltiplos e não se concentravam em preocupações humanitárias. Na verdade, o tráfico possuía forte impacto sobre os interesses econômicos britânicos. Isto porque poderia reduzir os custos de produção de países concorrentes e afetar os mercados consumidores de produtos britânicos, pois o fim do tráfico liberaria expressivas quantidades de capitais que poderiam ser utilizadas em outras áreas. Assim, a Inglaterra exerceu forte pressão pelo fim do comércio de escravos, que nesse período não se confundia com o fim da escravidão. Já em 1815, no Congresso de Viena, que encerrou as guerras napoleônicas, Portugal tinha como um de seus principais interesses adiar a abolição do tráfico, que era a principal fonte de mão de obra no território brasileiro. No Congresso ficou acertado que o tráfico ficaria proibido ao norte da linha do Equador, garantindo a manutenção do transporte entre a África e o Brasil. A independência do Brasil, proclamada em 1822, só foi reconhecida por Portugal em 1825, com o auxílio da mediação inglesa. Como resultado da negociação trilateral, o recém-independente Brasil renovou tratados de comércio que Portugal havia firmado com a Inglaterra, nos quais ficou estipulado o compromisso com o fim do tráfico em 1830. Em 1831, a chamada Lei Feijó estipulou o fim do tráfico de escravos do Brasil, como prometido aos britânicos. Ela declarava livres todos os escravos vindos de fora do Império e impõe pena aos importadores dos mesmos escravos. Mas a medida teve pouquíssima aplicabilidade prática, motivo pelo qual ficou conhecida como dando origem à expressão para inglês ver. De fato, em 1822, período da proclamação da independência, cerca de 1/3 da população brasileira era formada por escravos. Em 1850, os escravos compunham 30% dos cerca de 7,5 milhões de habitantes no Brasil, o que demonstrou um aumento em seu número absoluto. Seria difícil associar automaticamente a questão abolicionista a um determinado partido político. De fato, embora fosse uma reivindicação eminentemente liberal, as principais leis abolicionistas foram aprovadas por gabinetes liderados pelo Partido Conservador, sendo este partido menos coeso sobre a questão. Na verdade, poderíamos traçar uma batalha parlamentar que se dava entre 3 grupos principais: os escravistas, que defendiam a manutenção da escravidão, os emancipacionistas, que buscavam a mera libertação jurídica dos escravos e foram o grupo vitorioso, e os abolicionistas, que apoiavam não apenas a libertação, mas a concessão de direitos aos ex-escravos com sua plena inserção na sociedade.
Aos grupos parlamentares somavam-se revoltas negras, como a muito conhecida revolta dos malês, bem como movimentos populares que faziam propagandas em jornais e organizavam compras de alforrias. Para a classe dominante, um argumento corrente era que se devia realizar uma abolição por cima, evitando o risco de subversão. De fato, uma expressão muito utilizada para o período é o receio do haitianismo, fazendo alusão ao medo de ocorrer no Brasil rebelião similar à que permitiu a independência do Haiti. Assim, essa classe dominante alegava que uma libertação legal daria margem a uma ideia de direito, favorecendo reivindicações e rebeliões que colocariam em risco a própria integridade brasileira. Defendiam então que deveria ocorrer uma libertação concedida pelos senhores que fosse vista como um ato de generosidade e favorecesse a obediência. Em 1871, a Lei Rio Branco, popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre, enfrentaria dificuldades maiores em sua aprovação, em um contexto de fortalecimento dos movimentos abolicionistas. A década de 1860 desempenharia importante função nesse sentido, com a abolição ocorrendo nos Estados Unidos no pós-guerra de secessão, além da participação de negros nos batalhões brasileiros de voluntários da pátria, na Guerra do Paraguai, sob promessa de alforria. É possível afirmar que a Lei dos Sexagenários representou um retrocesso em relação a outros projetos apresentados na Assembleia Legislativa do Império. Isso porque esses outros projetos previam a alforria sem indenização. De poucos efeitos práticos, faria a concessão aos abolicionistas no sentido de proibir o tráfico interprovincial, que crescera substantivamente após 1850. Contudo, não seria suficiente para conter um movimento abolicionista radical, que desejava uma abolição completa e imediata que conferisse direitos aos libertos e garantisse sua inserção na sociedade. Em 1884, os estados do Ceará e do Amazonas aboliram individualmente a escravidão, aumentando a pressão sobre o Império. Assim, às vésperas da abolição, o Vale do Paraíba seguia como a única zona ainda apegada à escravidão, o que pode ser percebido pela aprovação da Lei Áurea com grande maioria no Congresso. A Lei Áurea, em 1888, formalizaria a abolição da escravatura no momento em que a proporção de escravos já se reduzira substantivamente. Se o censo populacional de 1872 apontava que 15% dos cerca de 10 milhões de habitantes brasileiros eram escravos, em 1887 estimava-se que somente 700 mil dos 14 milhões e 300 mil ainda eram escravos, ou seja, 5%. Então, a abolição da escravatura ela foi um processo lento, gradual, ao longo de décadas dentro do Império e sempre recebendo influência, principalmente dos liberais britânicos, para que, assim, havendo mais assalariados no Brasil, a Inglaterra aumentaria o seu comércio com o Brasil e o consumo de seus produtos. As nossas datas comemorativas, poucas delas são bem explicadas. A maioria são romantizadas. E há muito que se saber por trás do feriado o que realmente aconteceu no fato histórico.